Amém, glória a Deus. Irmãos, nós estamos numa série de pregações em Jonas. Jonas é um livro muito famoso, muito conhecido. Se você foi criado na igreja, você já ouviu essa história não sei nem quantas vezes, do peixe grande que engoliu e etc e tal. Mas nós começamos a ver Jonas de uma perspectiva mais profunda na última semana e observamos que os sentimentos que Jonas tinha no chamado de Deus, quando Deus o chama para ir para Nínive, para pregar o evangelho ali naquele lugar, para confrontar o pecado do povo ali naquele lugar, eram sentimentos legítimos. Ou seja, Jonas odiava o povo assírio. E por quê? Porque houve guerra entre Israel e a Síria, esses povos eram povos inimigos, o povo assírio era um povo extremamente violento, cruel e mau, no sentido das táticas de guerra que eram utilizadas. Então Jonas viveu num ambiente em que olhar para os assírios era uma coisa horrorosa. Ir lá, Deus que me livre. Pregar para que esse povo seja salvo, de jeito nenhum. Esse povo tem que ir para o inferno. Então nós vimos isso na última semana, que Jonas fugiu de Deus. Mas hoje nós vamos explorar aí do verso 7 até o verso 17 do capítulo 1, sobre esse tema, a jornada da fuga. Ou seja, o que acontece quando nós fugimos de Deus? Quais são as consequências disso? Como é que isso impacta as nossas vidas e as vidas das pessoas que estão ao nosso redor? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, do verso 7 até o verso 12. Nós vamos ler nesse momento, mas nós vamos meditar até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele havia contado. Então eles perguntaram: o que devemos fazer com você? Para que o mar se acalme. Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e lancem ao mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós adoramos o Teu nome nessa manhã, louvamos ao Senhor por sermos igreja do Senhor, ó Pai. Que privilégio nosso estarmos aqui reunidos entre irmãos queridos, ó Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor manifeste o Teu poder e a Tua graça nessa hora, por meio da exposição da Tua palavra, Pai. Que seja o Espírito do Senhor ministrando sobre os nossos corações, ó Pai, e que eu seja o Teu instrumento, apesar de mim e pela Tua misericórdia. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, como eu disse, Jonas foi chamado por Deus: vá pregar em Nínive e confronte o pecado desse povo, porque a sua ira subiu até mim. Jonas então diz para Deus: eu vou. Quando Deus saiu do ambiente, pelo menos essa é a percepção que a gente tem, Jonas correu para o porto mais próximo, qual é a passagem mais longe, e comprou uma passagem para ir embora para Tarsis, um lugar extremamente longínquo. No meio desse caminho, então, começa uma tempestade, Jonas está dormindo e os marinheiros estão desesperados. E agora a gente vai para essa segunda parte. O que acontece? A primeira coisa que nós podemos identificar nesse texto é o desafio da identidade. É como Jonas é desafiado a entender quem ele é. Olha só como diz o texto, verso 7. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado deste mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles estão identificando que o que está acontecendo, apesar de serem marinheiros, era algo fora do comum, era algo fora do normal, era algo extraordinário. Então eles olharam um para o outro e disseram: olha, a causa dessa tempestade, ela não é natural. A causa dessa tempestade, ela é extraordinária. Algum de nós aqui fez alguma besteira e agora tem uma divindade indo contra nós.
Esse era o pensamento dos marinheiros naquele momento. E eles lançaram a sorte. Isso aqui é um negócio muito difícil. Há vários teólogos, várias discussões. Alguns dizem que era tipo uma espécie de dado que eles jogaram para saber quem que era. Outro um tipo de jogo, outro... Enfim, a gente não sabe como eles fizeram isso. Mas o fato é que eles fizeram alguma coisa para descobrir quem é. E nesse processo de fazer isso, essa coisa que eles fizeram apontou justamente para Jonas. Apontou para Jonas. Então a sorte caiu sobre Jonas. E lhes disseram, agora nos diga, preste bem atenção nas expressões que vão surgir aqui. Quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? A pergunta aqui é o seguinte, quem é você? Qual a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? De que povo você é? Eu quero que você se coloque no lugar de Jonas nesse momento. Jonas estava dormindo, sossegado, no meio da tempestade. Ou seja, ele não tinha peso de consciência, ele não se sentia culpado por estar fugindo de Deus, justamente por aquilo que a gente já explicou na última semana. Havia razões suficientes para que ele pensasse que esse era o sentimento correto. Nínive tem que acabar, esse povo tem que ser destruído mesmo, não vamos pregar lá não. Ele agora é despertado. A sorte foi lançada e ele foi encontrado, ou seja, o pecado foi revelado, aquilo que estava oculto foi trazido à tona, você é o culpado, agora nos diga uma coisa, quem afinal de contas é você? Quem afinal de contas é você? Eu fico pensando em algumas situações que a gente é colocado na vida, em que as pessoas não sabem que nós somos cristãos, mas que por alguma razão isso é trazido à tona ou isso é revelado no ambiente em que nós estamos. E aí as pessoas que estão ao nosso redor reagem da seguinte forma, o quê? Você é cristão? Uhum. Mas desses que vai na igreja todo domingo? É. Rapaz, que surpresa. Não percebi. Isso não estava tão nítido para mim. O que Jonas está acontecendo aqui com ele é que ele está sendo desafiado na identidade de quem ele é. É como se ele estivesse sendo colocado assim no espelho, olhando para o espelho e dizendo, agora me diz quem é você? Me diz quem é você? O que Jonas está percebendo aqui agora é que é inevitável fugir da presença de Deus. É impossível fugir da presença soberana de Deus. Até aquele jogo que a gente não sabe bem o que é, que eles fizeram para lançar a sorte, aponta justamente para Jonas. Não por causa da eficácia do que eles fizeram, mas por causa da soberania de Deus, que quis trazer à tona esse Jonas culpado. Está entendendo isso aqui? Deus usou meios que não eram deles, que não era dele, para revelar a culpabilidade de Jonas, para revelar a vergonha de Jonas, para revelar o pecado de Jonas, aquilo que ele achou que ninguém ia saber, aquilo que ele achou que ninguém poderia descobrir, aquilo que ele achou que não ia afetar a vida de ninguém, mas agora está afetando a vida de marinheiros, pessoas estranhas a ele, e agora Deus está, por meio de outras pessoas, trazendo ele à luz, porque ele estava escondido nas trevas. E Jonas é obrigado a olhar para dentro de si e trazer a definição de quem ele é. E aqui ele faz isso de forma técnica, ou pelo menos é assim que o texto registra para nós. Ele diz, eu sou hebreu, então é da onde eu vim, é quem eu sou. Eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Eu temo ao Senhor dos senhores, é a expressão no original que significa aqui. Eu temo ao Deus dos deuses, que fez todas as coisas. É esse a quem eu temo. Jonas está confessando quem ele é. Jonas está sendo obrigado a observar quem ele é. E quando isso acontece, meu irmão, o que está acontecendo aqui agora é um conflito. Por quê? Porque ele entra naquele barco, não por quem ele era, no sentido de sou hebreu, temo a Deus, servo do Senhor. Ele não disse aqui que era profeta, pelo menos não é o que está registrado aqui.
Ele não disse aqui que ele era tete a tete com o homem, que ele tinha recebido uma missão, pelo menos não que está registrado aqui. Ele está sendo confrontado entre o que ele estava fazendo e quem ele era. Quantas vezes nós somos colocados em circunstâncias que trazem essa mesma realidade para nós? Nós dissemos que somos alguém, que acreditamos em algo e que temos uma perspectiva de vida, mas a nossa realidade de ação reflete outra realidade. Nós dissemos uma coisa, mas fazemos outra. É exatamente isso que está acontecendo com Jonas. Só que no caso de Jonas, ele está sendo confrontado. Quem é você? Quem é você? Por que que a morte te assusta tanto? Por que que a maldade do mundo te surpreende tanto? Por que que a maldade do seu coração te surpreende tanto? Eu estou usando essas expressões para você entender o seguinte: quando nós olhamos para a lógica de Deus, da criação do mundo, nós temos o Evangelho resumido em 4 partes. Deus criou todas as coisas, criou os céus, o mar e tudo que existe e tudo que há. Deus criou o homem e pôs sobre tudo que ele criou a responsabilidade para que o homem cuidasse. E disse: olha, é seu, desfruta, manda ver. E estabeleceu um teste de fidelidade a esse homem: não coma do fruto proibido da árvore do bem e do mal. O homem falha nesse teste. Por causa disso, o pecado contamina toda a realidade da existência humana. A partir daí, tudo está em desarmonia. A criação está em desarmonia, o nosso coração está em desarmonia, o sabor das frutas está em desarmonia, os nossos negócios, as nossas amizades, as nossas relações, tudo está em desarmonia. Nada mais é perfeito dentro da realidade que nós estamos inseridos. Mas agora Cristo vem, paga o preço pelo qual o homem foi sentenciado. O homem foi sentenciado à morte eterna. Agora Cristo vem, paga esse preço na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar, tomando a nossa culpa e trazendo agora restauração aos nossos corações. Para que então, no último dia, o 4º ponto, haja a glorificação e a restauração de todas as coisas. Essa é a cosmovisão cristã, é assim que nós enxergamos o mundo. Tendo esses 4 pontos, criação, queda, redenção e glorificação em mente, eu consigo interpretar toda a realidade da existência. Por exemplo, eu sei que todos os casamentos da face da terra que existiram, que existem e que existirão, passam por crises, brigas, confusões e passarão. É impossível 2 pessoas se relacionarem, seja numa relação de casamento ou qualquer outro nível de relação, que não haja qualquer tipo de desarmonia. Por que que isso é impossível? Porque eu sei que o pecado está presente no mundo, isso trouxe desarmonia a todo o coração existente no mundo, e por causa disso eu vou manifestar esse pecado em algum momento dessa relação. Está entendendo? Eu sei também que a esperança de solução do que há de mal no mundo não está no poder do homem e na sua capacidade intelectual. Isso poderia ser lógico para nós apenas olhando para a história. Apenas olhando para a história. Se nós temos 6.000 anos de civilização, que é o que alguns dizem, nós nunca chegamos perto de uma civilização perfeita. Nós já oscilamos entre momentos bons ou menos pior, e momentos muito ruins, como guerras e mais guerras. Mas nunca no momento de paz, tranquilidade. Você já viu algum momento desse? Ah, não, mas aí vai surgir agora uma filosofia nova, uma ideia nova que vai trazer uma perspectiva nova. Não, não vai! Porque a realidade do mundo é uma realidade imergida no pecado. Qual é a minha esperança de restauração, então? A obra de Cristo Jesus manifesta. Porque Cristo Jesus, ao morrer naquela cruz, ele inicia o processo de restauração. Esse início se dá no coração do convertido, e agora nós somos reflexos dessa restauração no mundo caído, e nós aguardamos que essa obra será completa no dia da sua volta, onde haverá restauração plena e total. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque se eu tenho consciência disso, se eu sei disso, eu sei quem eu sou. E agora eu não preciso mais da aprovação de quem quer que seja para dizer quem eu sou.
Porque a minha identidade está formada em Cristo, no Evangelho de Cristo. Mas Jonas se perdeu nesse momento, até que Deus confronta ele. Quem é você, Jonas? Diz para mim quem é você. De onde é que você vem? Quais são os seus pensamentos? Então, eu sou hebreu mesmo. Eu temo a Deus mesmo. Inclusive, eu meio que estou fugindo dele. Eu meio que pediu para ir para um lado, eu fui para o outro, porque eu acho que ele está errado e eu que estou certo. E então eu estou, perna para quem tem. E olha só o que agora o desafio. Segundo lugar, verso 10. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Ou seja, nós temos só uma frase registrada de Jonas: eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus dos céus, fez o mar e a terra. Mas o fato é que ele contou mais coisas. O fato é que ele contou: eu sou essa pessoa, eu tive um chamado de Deus, ele falou para eu ir para Nínive, mas eu odeio os assírios, eu quero que eles morram, e agora eu estou fugindo de Deus e estou indo lá para Tarsis. Quando os homens percebem isso, eles ficam com muito medo, eles falam: meu Deus, agora lascou. E aqui vem a primeira implicação de fugir de Deus. A gente acha que as nossas ações só prejudicam a gente mesmo. Você já ouviu falar assim: não faz mal não, porque não está prejudicando ninguém. Se for para prejudicar alguém, só sou eu. Deixa eu te falar, não existe isso não. Você vive num contexto de sociedade, num contexto de coletivo. Por pequenininho que seja, as suas ações respingam em qualquer pessoa que está do seu lado. Tem algumas ações que respingam mais. Pensa a gente estava num lago nadando ontem, a gente brincou de pular de bomba lá, né? E aí tem algumas bombas, algumas pessoas que pularam, que eram magrinhas. Então, pulava na água e respingava assim. Tchuu. Aí tinha algumas pessoas que eram um pouquinho maiores, tipo eu, assim. E aí quando pulou, o mar se abriu, brincadeira. Aí o lago... Algumas das nossas ações, elas são ações que respingam pouco em pessoas que estão muito próximas de nós. Outras vão respingar para pessoas que estão até distantes de nós. Mas é impossível que uma ação sua não respingue ninguém. É impossível. E esses homens agora, marinheiros, que não tinham nada a ver com essa história, estavam lá sofrendo a consequência da punição do pecado de Jonas. A tempestade estava forte, o barco estava para virar, a coisa era extraordinária, fora do comum, e eles já não sabiam mais o que fazer. O que eles tinham? Medo. Preste atenção, eles estão com medo, nesse momento, da circunstância. Isso aqui não é temor a Deus, tá bom? Isso aqui é um medo de alguém que não vê mais solução. Lascou. Então agora vai morrer mesmo, agora acabou. Então está explicado, é por isso que esse barco vai virar. Por causa desse Jonas maldito que entrou nesse barco aqui. Então, verso 11, lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e lancem ao mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. A resposta de Jonas agora é o seguinte: não existe solução nas nossas forças. Não importa o quão habilidosos vocês sejam na sua profissão de marinheiro. Não importa o quanto vocês conheçam a respeito do mar. Não importa o quanto inteligência e conhecimento vocês tenham. Porque esta questão está provando para nós que nós somos insuficientes na nossa autossuficiência. Nós não temos poder, condições de resolver os problemas. Muitas vezes a gente se depara com essa frase. Eu já ouvi, não sei nem, centenas de vezes alguém dizer assim: pastor, você precisa orar por mim porque eu já tentei de tudo e agora é só Deus. Minha vontade é falar assim: não, agora ele não resolve mais não. Agora já é. Se você acha que só agora que ele resolve, não. Antes ele não resolvia. É só agora? Não, agora eu estou ocupado com outra coisa. Tem uma coisa acontecendo lá na Oceania, Tsunami no Japão, não dá para me preocupar com isso agora não. Mas Deus não faz isso, porque às vezes nós somos colocados justamente nessa condição
Da gente olhar e falar assim: eu sou limitado. Eu preciso, eu necessito de alguém mais forte do que eu. Eu necessito de alguém que me tome pela mão, que me carregue, que alguém que me traga discernimento, que me traga inteligência emocional, porque eu sou fraco. Essa história aqui, meu irmão, vai fazer todo sentido no decorrer da história. Isso que está acontecendo aqui, Jonas está achando que ele está fugindo de Deus, que ele está trapaceando Deus e que ele está fazendo o que Deus não quer. Mas quando a gente terminar o livro de Jonas, você vai olhar para essa cena e falar assim: ah, saquei. Deus estava preparando o coração de Jonas. Jonas achou que estava fazendo o que Deus não queria, mas na verdade ele estava fazendo exatamente o que Deus queria. Ele estava passando pelo processo que ele tinha que passar para discernir a grandeza de Deus e a insuficiência da sua capacidade. E agora Jonas, ele reconhece a culpa dele. Isso é bonito. Porque essa é a diferença do cristão para o não cristão. É o peso do pecado. O cristão peca. Eu sei, você acha que não deveria pecar. E de fato a gente deveria pecar pelo menos um pouco menos do que a média. Mas o fato é que a gente ainda peca. Por quê? Porque a restauração, lembra do quarto ponto lá? Ela ainda não foi completada, ela só vai ser completada na segunda volta de Cristo. Então nós pecamos. A diferença do cristão é que quando ele é confrontado no pecado dele, quando o pecado dele é exposto, quando a vergonha dele é exposta, quando a identidade dele é exposta, ele reconhece e fala: fui eu mesmo. Porque Jonas poderia ter tido outra reação aqui. Não é eu não. Não fui eu quem fez isso não, essa sorte de vocês, esse negócio que vocês estão fazendo aí, isso aí não é nada comigo não. Joga de novo, é outra pessoa, não sou eu. Mas Jonas não, falou: não, sou eu mesmo. Eu reconheço a minha culpa, eu reconheço o que eu fiz, eu reconheço a soberania de Deus e a minha insuficiência diante dessa soberania. E agora Jonas tem até um caminho de autossacrifício. Faz o seguinte: me lança, me joga, salva vocês, me lança no mar. Isso aqui, gente, me lança para a morte, me joga para a morte. Não há esperança de vida aqui para Jonas. Jonas está entendendo que a consequência do seu pecado é a morte. Ele está entendendo que é justo que ele pague pelo pecado que ele cometeu. Então, me lancem. Façam isso o quanto antes. Me lancem. Só que tem um problema, gente. A gente às vezes é confrontado com a soberania de Deus, mas a gente olha para Deus e fala assim: não, Deus, você realmente é muito soberano, você fez tudo, você é majestoso, você manda em tudo, mas eu tenho um jeitinho de fazer aqui que é só meu. Eu tenho uma forma de fazer. Deixa eu tentar do meu jeito, se não der certo, vamos ver se dá do seu. Às vezes a gente tenta dar uma argumentada com Deus, porque olha só o que diz em seguida, o verso 13. Em vez disso, ou seja, em vez de jogar Jonas, os homens remavam. Não, vamos remar mais forte. Vamos tentar voltar. Esforçando-se por alcançar a terra. Essa palavra esforçando-se aqui no original tem a ideia de voltar. Essa palavra também é usada em vários contextos bíblicos para dizer dar as costas para Deus. Deus expressou a sua vontade por meio da boca de Jonas. Mas aqueles homens disseram: não, nós temos outro jeito de fazer. Gente, rema mais forte aí. Vamos lá, vamos tentar voltar para a terra. Esquece o que Deus falou, vamos embora. Você já fez isso na sua vida? Gente, tem coisas que é tão clara para nós. Tem coisas de Deus que você não precisa... Não, pastor, sabe o que é? Eu nunca li a Bíblia toda. Sabe o que é? Eu nunca li um livro de teologia. Sabe o que é? Eu sou novo na fé. Sabe o que é? Eu estou querendo conhecer a Deus. Então não tem tanto conhecimento assim. Eu não sei bem o que fazer. Ok, concordo. Existem alguns temas que vão ser mais difíceis de você entender.
Precisa profundidade para isso. Mas tem alguns temas que mesmo que você nunca tenha frequentado uma igreja, você já sabe. Por exemplo, Deus nos manda se vingar ou perdoar? Perdoar, porque a vingança pertence a Ele. Deus nos manda amar ou odiar? Você nem precisa saber o que está escrito na Bíblia, você já sabe disso. Já faz parte da nossa cultura. Alguns valores divinos já faz parte da nossa cultura. Mas aí a gente diz assim, então, eu acho que essa tática é boa, Deus, concordo. Mas pode ser, tem uma estratégia aqui boa, nunca foi tentada. 6.000 anos de existência da humanidade, a minha estratégia é inédita. Ninguém tem a perspicácia que eu tenho. Ninguém tem a capacidade de ver o que eu vejo. Então, Deus, eu quero fazer dessa forma. Vamos remar, vamos voltar para a terra, vamos tentar, porque aqui para aí, Deus, vamos tentar do nosso jeito aqui, que vai dar certo. Mas aí tem uma expressão dizendo aí assim, mas não podiam. Mas não podiam. Assim como você não pode se salvar. Assim como você não pode realizar, fazer. Você precisa confiar na existência desse Deus soberano. Você sabe o que é pior? Alguns de nós já passou por isso aqui que o Jonas está passando. Já teve o pecado confrontado, já teve a autossuficiência confrontada, já teve a chamada submissão. Nós já vivemos essa história. E nós já aprendemos. A coisa só se resolveu quando o nosso coração encontrou paz na soberania de Deus. E aí a gente fala assim, não, agora eu aprendi a lição. Agora, a cristão 2.0 aqui agora. Mas aí você continua. Você dá mais um passo, circunstâncias novas acontecem, momentos novos são vividos. E ao invés de você descansar o seu coração na soberania de Deus, não! Você tenta mais uma vez fazer do seu jeito. Você tenta mais uma vez realizar da sua forma. Você não ouve a voz de Deus, por mais que Ele estivesse gritando no seu ouvido. Você diz, não, eu vou tentar só mais uma vez, do meu jeito. Até que a gente se depara com, não posso. Que coisa boa a gente não poder, gente. Eu não posso me salvar. Essa é a melhor notícia que Deus pode me dar. Porque se eu pudesse, eu sabia que ia dar ruim para mim mesmo. Se Deus dissesse assim, não, tem um jeito de você se salvar. Dá 3 pulinhos por dia, bate palma e grita, glória a Deus. Se você fizer isso, todo santo dia, até a sua morte, você vai ser salvo. Eu tenho certeza que eu ia falhar um dia e ia para o inferno. Certeza absoluta. Mesmo que fosse uma coisa simples e boba como essa. Mas graças a Deus não é isso que acontece. O que Deus faz é Ele me toma pela mão, me carrega para Ele, me põe no colo e fala, deixa que eu cuide de você. E mesmo assim eu fico tentando pular. Ele, não, vem cá, me larga não. Tá igual o Caleb, o meu filho menor. Há 2 noites atrás ele não quis dormir de jeito nenhum. 4 horas da manhã, batendo e não sei o quê. E eu falei, não, vou pôr na cama, que aí vai ficar melhor. Pus na cama, ficou rodopiando, que nem peão lá. Aí eu peguei esse menino e falei, é hora de dormir. Juntei aquele, você não sai não. Hora de dormir. E ele chorou. Não deu 10 segundos chorando. Aí ele... Às vezes Deus faz isso com a gente. Você esperneia. Quero fazer do meu jeito. Deus, não te largo. Não te largo. Isso é a grandeza do amor de Deus. Isso é a grandeza da... Você acha mesmo que só Jonas podia pregar para Nínive? Você acha mesmo? Você acha mesmo que essa tempestade que lá vai aumentando, mas o barco não vira? Esse negócio que está acontecendo, mas não acontece? Você acha mesmo que Deus não podia pegar e fazer, bum, acabou, João, pronto, morreu, acabou. Vem cá, João, conversar com você aqui agora. Vou contar a história do Jonas aqui, antes de eu falar o pedido para você.
Mas Deus se importa conosco, com o nosso coração, mesmo na nossa teimosia. Mesmo na nossa teimosia. Então clamaram ao Senhor. Você está entendendo o que está acontecendo aqui, né? Gente que não cria em Deus, gente que não acreditava no Deus de Jonas, começou a orar para Jonas. Orar para o Deus de Jonas. Clamaram ao Senhor. Eles agora se submeteram a esse Deus que Jonas descreveu. Eles entenderam a sua incapacidade, eles entenderam que precisam, entenderam que necessita de dependência de Deus. Então eles clamaram ao Senhor. Eles já tinham clamado a outros deuses antes, você vai lembrar disso, nós falamos sobre isso semana passada. Mas agora eles reconhecem que existe um Deus dos deuses, um Senhor dos senhores. E agora eles oram a esse Senhor. Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. Mata ele lá e livra nós. Mata ele e livra nós. Não faça cair sobre nós o sangue desse inocente. Porque tu, Senhor, fizeste isso que foi do teu agrado. Senhor, o Senhor fez tudo o que o Senhor queria. Nós não temos culpa disso não. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar. Presta atenção. Eles clamaram o favor de Deus. Deus não concedeu favor para eles. A tempestade continuou aumentando. E eles reconheceram então, nós precisamos estar submissos à vontade de Deus. Eles não queriam lançar Jonas no mar. Eles não queriam ser responsáveis pela morte de Jonas. Eles achavam que aquele negócio era muito doido de fazer. Não fazia sentido fazer aquilo. Mas a circunstância chegou a um momento que não tinha outra coisa para fazer, a não ser fazer o que Deus mandou fazer. Às vezes isso acontece com a gente também. Então uns trem assim que você fala assim, não, Deus, não dá. Não vou, não. Não faz sentido para mim fazer isso. Isso para mim é até moralmente errado. É o que está acontecendo aqui com os marinheiros. Eles estão com um conflito moral no coração deles. Mas no fim eles se submeteram. Lançaram Jonas. E o que aconteceu? A fúria do mar se acalmou. A sensação que eu tenho, se isso fosse um filme, eu ia colocar essa cena em câmera lenta. Os marinheiros aqui, ó, e a tempestade, pô, e água, e raio, e que trem todo. E aí na hora que eles jogam Jonas, aquela música de fundo, Jonas vai caindo. Na hora que o pé dele encosta na água, o mar já vai acalmando. Na hora que ele cai totalmente na água, o mar já está assim, ó, igual uma lagoa. Para mim essa é a cena. Para mostrar para aqueles marinheiros, esse Deus de Jonas é Deus mesmo. E esse aí fez o mar mesmo. Esse aí criou todas as coisas mesmo. Agora, você quer ver a loucura desse texto? Esse texto aqui é fera demais, gente. Porque olha só, agora que é a cereja do bolo. Olha o que diz o verso 16. Então esses homens temeram muito ao Senhor. Lembra que essa palavra já aconteceu antes? Verso 10. Os homens ficaram com muito medo. Eles estavam com muito medo do quê? Da circunstância. Mas agora eles estão com medo de quem? Do Senhor. Eles olharam para a grandeza desse Deus, eles olharam para a majestade desse Deus, e falaram assim, cara, esse é Deus mesmo. É Deus mesmo. E esses caras se converteram, olha só o que diz o texto. Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Aí você pensa, rapaz, que coincidência, hein? Esses marinheiros não tinham nada a ver com a história, mas eles tiveram sorte, hein? Olha só, aconteceu o que aconteceu. E aqueles homens tiveram o maior presente que eles poderiam ter. A vida eterna manifestada na graça do Criador. Que coincidência. Não é coincidência nenhuma. A coisa aconteceu do jeitinho que Deus queria que acontecesse, porque aqueles homens eram alvos do amor de Deus.
ao mesmo tempo que Deus estava tratando o coração de Jonas. Lembre-se disso. As ações de Deus não têm um propósito específico. Tem milhares de propósitos específicos. A maioria deles nós não vamos conseguir ver, nós não vamos conseguir enxergar. Com sorte, nós vamos ver um aqui e outro acolá. Mas Deus está debaixo das cortinas, aliás, atrás das cortinas, pensando num teatro, comandando todo o espetáculo. A coisa está acontecendo do jeitinho que Ele quer que aconteça. Não existe gente dessa frase aqui, não já? Vocês vão lembrar dela? É a frase teológica mais profunda que eu já conheci na vida. Aprendi com um cara baixista, músico baixista, chamado Tiago Flecha. E Flecha não é apelido não, é o nome dele mesmo. Vou ensinar, talvez você está vindo aqui e ainda não aprendeu. Essa é a frase teológica mais profunda que você pode ter no seu coração. Repete comigo, vamos lá. Não existe coincidência. Não, está faltando convicção, gente. É a mais profunda que você pode aprender. Vamos lá. Não existe coincidência. Existe Jesuscidência. Existe Jesuscidência. A palavra Jesuscidência nem existe, mas o que ela faz existe. Deus está no controle de todas as coisas. Gente, vocês estão entendendo aqui que esses marinheiros, que não tinha nada a ver com a paçoca, foram alvo do amor de Deus? Fizeram votos, ofereceram sacrifício. E Jonas? Jonas tem que morrer mesmo, né? Porque aí já... Aí vem a história do peixe grande. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esses 3 dias e 3 noites nós vamos ver no próximo domingo. Mas essa parte aqui do que engoliu, é Deus manifestando a graça dele. Até Jonas já estava convencido que ele tinha que o quê? Morrer. Está tudo certo. Pequei mesmo, fugi mesmo. E Deus é grande mesmo, e eu mereço mesmo, morrer mesmo. Mas Deus não é um Deus legalista. Ele não é um toma lá da cá. Deus não é um Deus de emburrar, igual a gente. Não falou comigo, então... Não, deixa eu morrer. Morre. Não, Deus é um Deus de amor. Um Deus de graça. Então veio o peixe e engoliu. E agora Jonas vai ter 3 dias e 3 noites. Para meditar, pensar, refletir na besteira que ele fez. Algumas aplicações para nós que a gente pode ter desse texto. Primeira delas, graça em nosso fracasso. Existe graça em nosso fracasso. Mesmo em sua desobediência, Deus teve misericórdia. Quando falhamos ou fugimos das responsabilidades, o Evangelho nos lembra que a graça de Deus está sempre disponível. Nossa identidade está firmada em Cristo, não em nosso sucesso ou em nosso fracasso. Eu tinha uma empresa, quebrou, não vale mais nada. Vale. Para Jesus você vale o mesmo tanto. Eu tenho uma empresa que é super próspera, agora eu valho muita coisa. Para Jesus você vale o mesmo tanto. Ele te ama do mesmo jeito. O seu sucesso e o seu fracasso não é o que determina quem você é. O que determina quem você é o Evangelho de Jesus. É a graça dele manifestada em seu favor. É isso que determina quem você é. Segundo, confronto com o nosso pecado e a necessidade de um Salvador. Jonas confessou sua rebelião aos marinheiros. Assim como Jonas, todos nós temos que confrontar o nosso pecado. O Evangelho nos lembra que em Cristo temos um Salvador que pagou o preço por nossas transgressões. Isso aqui, meu irmão, é para você pensar 2 coisas. Primeira, você precisa enxergar o pecado que tem no seu coração. Precisa.
Aliás, eu diria que você precisa enxergar o pecado por trás do pecado do seu coração. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós estamos magoados com a pessoa e esse é o nosso pecado. Nós tratamos ela mal, etc. Ignoramos porque estamos magoados com ela. Mas por trás dessa mágoa existe orgulho, ou vaidade, ou ego, ou senso de aprovação. Eu não sei. Mas é esse pecado por trás do pecado que você precisa achar. Porque só assim você vai tratar a verdadeira doença do seu coração. O verdadeiro ídolo do seu coração. E quando você se deparar com esse pecado, e às vezes isso vai te assustar. Às vezes você vai te falar assim, gente, então eu não mereço nada. Meu Deus do céu, é inferno mesmo. Nossa, eu estou até vendo fogo vindo. Você vai lembrar que apesar de você, existe um Salvador. Apesar das suas ações, existe salvação. Por quê? Porque Deus te salvou na cruz do Calvário. Ele é o nosso Salvador. Então o pecado não te afasta de Deus. O pecado não te isola de Deus. Não. O pecado te faz lembrar do quanto você precisa de Deus. Do quanto você precisa de Deus. Terceiro, o outro importa. A outra pessoa importa. As suas ações refletem, como eu disse, quem está do seu lado. Pode ser um núcleo muito pequeno ou pode ser um grande número de pessoas. A fuga de Jonas afetou os marinheiros ao seu redor. Nossas ações impactam o corpo de Cristo. Devemos viver de maneira que edifique e encoraje a comunidade, refletindo o amor sacrificial de Jesus. Deixa eu contar uma história para vocês disso aí. Na outra igreja que eu pastoreava, uma vez, um irmão me ligou. Na verdade, a esposa de um irmão. Me ligou e falou assim, pastor, corre aqui, que o fulano vai matar o Beltrano. Aí eu corri lá. Cheguei lá, era um irmão da igreja, armado, brigando com outro irmão da igreja. Esse que não estava armado, era vendedor de carro. Vendeu um carro para esse irmão e nunca transferiram documento, não arrumou documento, um rolo danado lá, negócio de documento. E já tinha uns 2 ou 3 anos esse negócio, e isso vinha se arrastando, e o cara pedindo, não sei o que, tá. E um dia, esse outro irmão ligou, vamos pôr irmão A é o vendedor, irmão B é o armado. O irmão B ligou e falou assim, cara, vamos resolver esse trem, não estou dando conta disso não sei o que, papapá. E o irmão A, falou assim, cara, para de me encher o saco, não estou aguentando suas ligações mais não. Como é que é? E aí os dois começaram a discutir no telefone. Eu vou ir resolver esse trem, vem aqui mesmo, vem que eu vou começar a resolver, vamos pedir um pau. Aí um chegou lá, armado. Aí chamaram o pastor, em vez de chamar a polícia. E aí eu pus aqueles 2 homens numa sala, tirei a arma, claro. Falei assim, gente, vocês têm ideia do tanto que vocês estão envergonhando Jesus? Do tanto que vocês estão... Essa aqui é uma cidade pequena, vocês têm ideia do tanto que vocês estão envergonhando as pessoas que estão aqui vendo, viram essa cena? Essa discussão? Não, mas é que ele está errado, mas ele me xingou, mas não sei o que. Eu falei, não, peraí, parou. O problema aqui não é o que vocês fizeram um para o outro. O problema aqui é o que vocês estão fazendo com Jesus, com o nome de Jesus. Vocês eu quero que se lasque mesmo. Eu quero que vocês prestem atenção no nome de Jesus. Ele veio, morreu, pagou o seu preço, te salvou, para te livrar do inferno. E olha que eu estou quase falando para ele, manda para o inferno mesmo, que vocês dois não merecem não. E aí vocês vêm me falar que o problema de vocês é maior do que aquilo que Jesus fez na cruz. É isso? Não é assim também não, né, pastor? Porque aí você pegou pesado. As suas ações importam. O que você está fazendo importa. Isso está refletindo o Evangelho de Jesus em algum lugar. Existem lugares, eu já disse isso aqui, que se eu chego e falo que sou pastor, acabou. É chacota, é olhar atravessado, é um julgamento ruim. E essas pessoas têm razão em fazer isso. Porque vários pastores já humilharam o nome de Jesus. Esses pastores não me conhecem e eu não os conheço. Mas eu sofro a consequência do que eles fizeram. E você também sofre. Então pense bem nas suas ações.
Pense bem nas suas atitudes. Quarto, orar com confiança no Evangelho. Em meio às tempestades da vida, podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que através do Evangelho temos acesso direto a Ele. Senhor, socorro! A tempestade é grande demais. Me acode, me acolhe. Senhor, eu não durmo. Senhor, minhas emoções estão bagunçadas. Senhor, as minhas relações estão destruídas. Coloca a tua mão de graça, Pai. Eu clamo a Ti porque eu confio em Ti, eu dependo de Ti. Ore, confiante de que Ele está te ouvindo. Porque se Ele deixou o céu e a sua glória para se fazer homem, para morrer no nosso lugar, você acha que Ele não está disposto a te ouvir? Você acha que Ele não está disposto a estender a mão de graça sobre você? Quinto, reconheça da soberania de Deus e da sua redenção. Deus controlou o mar e preparou um peixe para Jonas. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas, cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na minha vida, mas eu estou confiando em Deus, está tudo certo, vamos embora. Para com esse desespero, o mundo não é um caos sem dono, não. Ele tem um dono. Tem alguém que está no controle disso aqui. E se existe o caos, é porque Ele quer que exista o caos. Então, acalme seu coração, nessa certeza. Sexto e último lugar, a esperança da ressurreição. Em nossos momentos mais sombrios, podemos ter esperança na ressurreição de Cristo. E na promessa que, assim como Ele venceu a morte, também venceremos. Eu mereço a morte, me lança no mar. Mas de repente vem o peixe, pá, te salva. É assim que Deus faz. Parece que agora não vem mais, parece que agora não vai mais, parece que agora não tem mais. E de repente Deus vai lá e te resgata, abre uma porta, te direciona, te dá discernimento, muda a circunstância. Porque Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de amor. Uma última frase, essa é bem curtinha. Vamos ler junto essa frase? Dá? Vocês dão conta de ler aí, o pessoal do fundo? Dá para ler? Quem tem supervisão aí vai, né? Vamos ler junto? Em meio... Entendeu isso aqui? Em meio à tempestade da desobediência, em meio a seu próprio coração doido, seu coração rebelde, em meio às suas ações más, a intervenção de Deus transforma o seu medo, a sua insegurança, a sua ansiedade, a sua tristeza em adoração. Porque quando você deixa de olhar para as circunstâncias e olha para a grandeza desse Deus, então o seu medo muda, como dos marinheiros. Eles estavam morrendo de medo, porque a tempestade estava em volta. Mas quando eles olharam para Deus, o medo deles mudou. É um temor agora de respeito à grandeza desse Deus. E agora a circunstância já não era mais o problema. Porque Deus tem controle sobre a circunstância. Então Ele transforma o seu medo em adoração. E o seu caos em redenção. Nós vamos ver que o coração de Jonas está sendo trabalhado aqui, preparado, redimido para a missão que ele tinha que fazer. O caos que Jonas estava vivendo era necessário para fazer o que ele fosse fazer. E você? Vai continuar olhando para as circunstâncias? Vai continuar com medo do amanhã, do inesperado? Ou você vai olhar para a grandeza e a majestade desse Deus e começar a adorar Ele? Senhor, eu confesso que eu ainda estou com medo. Mas se a minha mão está pegada à tua, então eu vou. Me conduz, me carrega, me leva, porque eu preciso do Senhor. Feche seus olhos. Nós vamos ouvir uma música
Eu queria que você tomasse esse tempo como um tempo de reflexão. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más. Consolador, és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Só em Jesus que encarnou, poder de Deus no frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado de então ressuscitou o meu Senhor. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão. Mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor. Grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. E com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. Pai, obrigado, Deus, porque o que nós cantamos aqui, ó Deus, é a verdade do Senhor. As circunstâncias nos amedrontam, ó Pai, tiram a nossa paz, geram caos no nosso coração, enchem o nosso coração de ansiedade, de tristeza. Pai, mas eu peço ao Senhor que o Senhor alargue a nossa visão, que o Senhor nos faça ver a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor, e a Tua mão estendida em nosso favor, ó Pai. E que essa realidade, ó Pai, nos faça não temer as circunstâncias, mas ao Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos toma pela mão e nada pode nos arrancar das Tuas mãos. Traga paz sobre os nossos corações, ó Deus.
Traga paz sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre as nossas relações, que nós possamos desfrutar, ó Pai, do Teu reinado sobre as nossas vidas. O Senhor é soberano, nós não. O Senhor é suficiente, nós não. O Senhor tem o controle de todas as coisas e nós não. E obrigado por isso, Pai. Obrigado por isso. Nós oramos assim ao Senhor em nome de Jesus. Amém.